Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 23 de fevereiro do ano de 2025. O juiz que fala com propriedade e coragem contra esse sistema político atual, caótico e melancólico. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional no Brasil em toda a investigação da ONU. Amanhã será listado. Amanhã já está com todas as autoridades da Interpol em todo o planeta o nome de todos os influencers, pessoas que receberam dinheiro da USAID, foram patrocinados pelo fato de serem agentes de lavagem de dinheiro para o pagamento de terroristas. Então, em todo o planeta, as autoridades portuárias, em aeroportos, portos e também de fronteiras, já estão deportando em massa a todos as pessoas que são indocumentadas, ou seja, que não têm documentos. Já houve a invasão na fronteira do Brasil de um contingente de militares vestido à paisana para tomar o Estado e também o local Cabeça do Cachorro no Brasil. Então, as autoridades do Pentágono, da NATO, já se encontram no território da República Federativa do Brasil. A embarcação da Espanha, trazendo a sua realeza, a princesa que está dando um exemplo de uma grande baluarte, está muito bem representada. Então entendam, torno a repetir, a partir deste momento, a partir da 0 hora, já está determinada a detenção aqui no Brasil de todos os que receberam dinheiros da USAID, como também dos coparticipantes. Laranjas que fizeram pagamentos a blogueiros, a repórter, a instituições, a polícia, a senadores. Ouviu Randolph Rodrigues? Ouviu Cajuru? Ouviram vocês todos aí que receberam dinheiro? Ouviu Dino? Todos vocês, a partir deste momento, já estão sentenciados à prisão por alta traição
em conluio ao terrorismo para o objetivo desta organização situada no Clube da ONU. Então, a Inglaterra e a França já estão encaminhando as tropas a se deslocarem às suas fronteiras para evitar a invasão por quem detém a processar os seus, vamos dizer, desafetos. Principalmente a Rússia entrará imediatamente na Inglaterra e também na França, na Alemanha. A Alemanha, ela teve as urnas totalmente corrompidas. As urnas, as eleições alemãs, as eleições da Van der Leyen, tudo foi forjado, tudo foi manipulado, tudo já identificado. Então, neste prezado momento, está sendo compilado as prisões por alta traição em todo o planeta. Aqui já está dada a lista de todos que receberam pagamento para proceder a motim, a insurreição, a proceder contra a boa-fé dos cidadãos brasileiros da República Federativa do Brasil. Todos já têm ordem de prisão por alta traição. Não é crime de pena penal, não, é crime de guerra, porque já estamos em guerra. Também vai ser elaborada a rendição e aproveitar a rendição e ver da possibilidade, se Sua Majestade, o príncipe regente da Arábia Saudita, o MBS, se predispõe a administrar a falida Europa, a França, todo o seu espólio de obras de arte, Paris, as ruas de Paris, os imóveis, tudo da Europa inteira, estão todos confiscados. Então, você, cidadão de Portugal, da Espanha, da Europa, que você alega ter propriedade, que você comprou o seu penthouse, não é, Fernando Henrique Cardoso? Vocês que têm propriedades na França, achando que vocês compraram esses imóveis, não lhes pertence. Então, já está sendo elaborado, a partir da 0 hora, a prisão imediata destes amotinados que trabalharam para a potência estrangeira. Torno a repetir, a Terceira Guerra, ela foi declarada. E na reunião que procede imediatamente, será para rendição e confisco de terras, bens, de todos os que estão integrando esta organização que leva por marqueteiro o impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho de uma puta. Então, não adianta você agora querer pegar um avião, fugir, atravessar as fronteiras, porque já estão todos posicionados. Não há para onde fugir. Torno a repetir. Será elaborada a prisão por alta traição. Alta traição. A pena é capital. Capital. Vocês receberam dinheiros da administração dos democratas do Biden, que dele pendiou, faliu com os Estados Unidos da América, e certamente que
toda a membresia de poderosos financeiros do planeta estão à procura de quem, desta forma, praticou o desvio das suas fortunas, porque todos eles foram delipendiados. Então, todos eles se juntaram à nova administração Trump para colocar todos imediatamente na prisão por crime de motim, traição à pátria. Estamos com todos, o corpo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a contra-espionagem da ABIN, a serviço imediato, sendo processado em todo o território nacional da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, como também cortamos na própria carne do Tribunal Penal Internacional de membros representantes de estados que compõem o Tribunal Penal Internacional, a membresia da Corte, que são narcoterroristas identificados. Todos serão levados à prisão. Não haverá nenhum tipo de recurso, unicamente, certamente, play barganha. Play barganha. Se você se predispõe a contar, e certamente isto vai levar um tempo para ser apurado, para saber se tem algum valor as informações às quais você está sendo levado à prisão por alta traição, se pode influenciar ou não, vamos ver, conforme o seu relato. Entenderam? Estou sendo claro? Então a casa caiu geral. E todos estão sendo presos já no planeta. Há uma ordem de prisão mundial das forças de inteligência de top secret, ou seja, é um processo ultra secreto para o acompanhamento e a prisão de todos vocês, clube da ONU. Estão todos sendo já. Neste momento, começa as capturas, tanto lá quanto aqui. Lá começou há umas horas já na frente. E estamos procedendo. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, nos ajudem. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Tiapano, tudo em minúscula, @gmail.com, plataforma de banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34, Mercado Pago. Torno a repetir. Vários donos, vários concessionários, porque não são donos, vários concessionários de emissoras de televisão já perderam as concessões das suas emissoras de televisão, fizeram contrato de gaveta com a China e agora estão sendo catalogados como crime de alta traição e lavaram o dinheiro da USAID, fazendo pagamento para âncoras, jornalistas, também artistas, também todos que receberam dinheiro, que você pensou que estava recebendo dinheiro da Lei Rouanet, não é da Lei Rouanet. É dinheiro dado pela USAID. E, claro, ele te dava o dinheiro, te entregava o dinheiro, te chamava, falava assim, olha, eu vou te dar um dinheiro aqui forte. O delatado, o primeiro a ser delatado foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
Eduardo Paes foi o primeiro a ser delatado. E o delator, Luiz Inácio Lula da Silva, porque você, Eduardo Paes, encheu tanto o saco dele pedindo dinheiro que ele se sentiu muito observado. Todo mundo diz que ele está cercado de pessoas que ficam olhando para ele. Então, ele fez a play barganha. Entenderam? Ele te delatou. Ouviu, Eduardo Paes? Esse Lula, filho de uma puta, ok? Ele diz ser que não é Luiz Inácio Lula da Silva, ele se entregou. E entregou vários ministros, vários senadores, vários deputados e vários partidos. Todos já na bronca. E começou já as prisões, inclusive do Cromunhão. Mas estamos também com a nomeação do presidente da Venezuela, que ganhou o pleito e que o Maduro não quis arredar o pé. Ele tem 15 dias porque o Maduro fez a play barganha. Então ganhou uma semana. Uma semana. Que pode chegar, vamos dizer assim, 10 dias, 15 dias, mas não passa disso, porque ele já tem que se entregar. Não há força de armamento que supere a tecnologia da América, dos Estados Unidos. Não há. Todos os foguetes, todas as bombas atômicas, tudo é obsoleto. Obsoleto. Não há como fazer frente. Então, acabou a guerra, mas primeiro estamos em guerra. E vocês do Hamas, do Hezbollah, Ayatollah Khamenei, Charmuta, se entrega porque você também está na lista. E você levou dinheiro da USAID, como também os talibãs do Biden receberam dinheiro da USAID, receberam armamentos tecnológicos que eles não sabem operar. Chamaram operadores russos para ver se ensinavam a operar as máquinas de tecnologia americana e ninguém sabe como operar. Então, eles trocaram essas armas modernas que o Biden entregou para o Talibã, entenderam? Por antigas formações de helicópteros e aviões russos, obsoletos. E todos já são considerados terroristas. Então isto tudo está acontecendo agora. Entenderam? E as urnas da Europa foram fraudadas. Tudo foi fraudado. Todo o capital desses países está confiscado. Confiscado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro. Justiça paga. Justiça particular. Na função corregedor-geral, na investigação, na ONU, 196 países. E trânsito na Sura muçulmana, quando arguído. Por favor, nos ajudem e viralizem isto o máximo possível. O ministro Marco Aurélio, ex-ministro do STF, ele detonou o Supremo numa entrevista e ele foi categórico. Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. Gente, todo mundo tá careca de saber que o STF não tem competência para julgar nem Bolsonaro, nem ninguém na trama do golpe, porque ninguém ali tem foro privilegiado. E o Ramagem, que hoje é deputado federal, na época dos fatos, ele não era parlamentar, ele não tinha foro, ele era diretor da BIM.
E a competência por prerrogativa de função, por foro privilegiado, ela se estabelece na hora que praticado o fato, quando a pessoa tem foro privilegiado ali. Então, ninguém ali tem foro privilegiado. Eles fizeram um cambalacho para mudar a jurisprudência do STF para poder condenar e botar na prisão Bolsonaro sem direito a recurso. Mas agora, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, ele veio a público engrossar o coro dessa crítica ao Supremo, já que essa é uma das maiores ilegalidades e abusos do caso. E eu vou te mostrar agora aqui exatamente o que o ministro falou e também por que essa fala dele é extremamente importante politicamente e por que ela ajuda nessa luta contra os abusos judiciais do Supremo, apesar de muita gente achar que não muda nada. Então fica aqui comigo que você vai entender. O ex-ministro Marco Aurélio, ele deu então para a revista Veja uma declaração, uma entrevista em que ele foi direto ao ponto. Eu vou ler aqui para vocês exatamente o que ele disse. Deixa eu puxar aqui, eu separei. Ele disse o seguinte: o STF julga ações contra ex-deputados federais, contra ex-senadores, contra ex-ministro de Estado, ex-ministro do próprio Supremo e ex-procuradores da República? Não! Por que seria competente para julgar um ex-presidente? O julgamento de Bolsonaro deveria ser na primeira instância, como também os inquéritos e as ações alusivas àqueles que participaram dos episódios do 8 de janeiro, cidadãos comuns. O devido processo legal, o princípio do juízo natural, ficam prejudicados e as pessoas não têm direito a um recurso, a interposição de um recurso para outra instância, uma instância de revisão. A cidadania vai embora com isso. Gente, não é só a cidadania, como ele disse. A justiça vai embora, o devido processo legal vai embora, a Constituição vai embora, a democracia que não vive sem direitos humanos vai embora, o Estado de Direito vai embora, o Império da Lei vai embora, todo mundo vai embora e o último que sair apaga a luz do Brasil. Gente, é tudo, ele disse tudo que a gente está careca de saber, mais careca do que o ministro Alexandre de Moraes. Mas por que essa fala do ex-ministro Marco Aurélio não é só importante, como também é monumental, é de extrema importância? É simples, gente. É muito raro a gente ver um ex-ministro criticando seus colegas publicamente, criticando a corte. Isso é muito difícil de ver, isso é raro. Se o Marco Aurélio saiu da sua aposentadoria para fazer essa crítica pesada aos colegas, significa que até para ele a situação está insuportável. E eu aposto que ele faz isso como uma forma de tentar até proteger e recuperar a imagem do próprio Supremo. Porque deve ser difícil, como ex-ministro, ver o tribunal cometer tantos abusos, tantas ilegalidades, decair tanto assim na opinião pública. O STF está conseguindo jogar sua credibilidade na lama, ao lado da credibilidade de um Congresso cheio de ladrões, com honrosas exceções que formam, claro, uma honrosa minoria. Antes era o Congresso que estava com o nome na lama. Agora o STF está ali, juntinho, por conta dos seus abusos, seja para acabar com a Lava Jato, seja para proteger seus ministros contra investigações, seja pelos abusos contra as liberdades, seja pela perseguição contra a direita. E como Marco Aurélio é uma pessoa insuspeita para falar e fazer essa crítica, e tem todo o peso do cargo que ele exerceu e da carreira dele, essa crítica dele ganha força, cai como um chumbo em cima do Supremo. Isso cria um clima de constrangimento no Supremo por conta da ilegalidade. Ajuda a aumentar a pressão no tribunal para que eles mudem o rumo. Se não só o Marco Aurélio, mas outros ex-ministros também criticassem o que está acontecendo publicamente, talvez a situação não tivesse ido tão longe. Ou quem sabe até ministros que discordam do que está acontecendo. Basta lembrar aqui que Alexandre de Moraes só derrubou a censura da revista Cruzoé depois que o então decano do Supremo, Celso de Mello, soltou uma nota duríssima detonando a censura e defendendo a liberdade de expressão e de imprensa. Eu estava aqui hoje lembrando, quando eu estava aqui pensando sobre o que eu falaria para vocês sobre esse assunto, e eu estava aqui lembrando de uma época em que eu trabalhava no Ministério Público Federal e que eu olhava para os ministros, e o ministro de quem eu mais discordava no STF era o Marco Aurélio. Porque as decisões dele eram libertárias, eram favoráveis aos criminosos, soltava os nossos réus do Ministério Público. Contudo, ele sempre seguiu uma mesma linha, uma mesma visão libertária. Eu discordo dessa visão dele, mas eu respeito quem segue as suas convicções. Hoje a gente vê outros ministros mudando de votos e de opiniões, da mesma forma como muda o tempo para chuva e para sol, conforme os ventos políticos sopram e para garantir a impunidade de corruptos. Ou então, numa franca sequência de ativismos, de abusos, de perseguições explícitas.
Hoje, quem diria? Quem diria? Marco Aurélio é aquele que tem a voz que mais nos representa. Isso fala muito sobre o que aconteceu com a STF. E aí, você também concorda com o que disse o ex-ministro Marco Aurélio? Me conta aí sua opinião nos comentários. Tudo leva a crer que pela primeira vez o ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, recuou. Já há algum tempo nós começamos a ter essa percepção de que o regime totalitário que estava sendo instaurado no Brasil não poderia durar para sempre. A perseguição, o desrespeito à Constituição, a interpretação criativa dos nossos direitos e dos artigos da Constituição, a intimidação, prisões ilegais, busca e apreensão por conta de palavras, corruptos sendo soltos, pessoas inocentes sendo presas, intimidação na imprensa. Mais cedo ou mais tarde, isso teria que acabar. A situação chegou a um nível insustentável, onde apenas 12% no Brasil hoje aprova o nosso Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, é obrigado a dar entrevistas todos os dias defendendo a Corte Suprema, que, volto a dizer, é de extrema importância para a nossa democracia, desde que ela esteja funcionando da forma que ela foi originalmente criada. Não que ela se transformou hoje num instrumento político, de interferência política, de censura, de perseguição, de intimidação. Bom, como vocês sabem, há alguns dias nós tivemos a notícia de que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos enviaria para o Brasil a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão para entender o que estava acontecendo aqui. Essa decisão deles mandarem para cá a Relatoria da Liberdade de Expressão se ocorreu depois das nossas visitas dos deputados federais, comitivas e delegações que nós fizemos para os Estados Unidos ao longo dos últimos 2 anos, denunciando o que estava acontecendo no Brasil. E a cada visita, a denúncia crescia, porque eram novos crimes, mais perseguição, mais censura, mais pessoas tendo seus perfis derrubados, posts derrubados, em ordens sigilosas, sem uma fundamentação, claramente contra o que diz a nossa Constituição. Bom, depois de muitas denúncias, eles decidiram vir ao Brasil. E decidiram vir ao Brasil não só por causa das denúncias, mas também por causa da mudança do governo americano, que falou que não vai continuar enviando fundos para instituições que realmente não trabalhem pelo que ela foi criada. No caso dessa, defender os direitos humanos que no Brasil têm sido desrespeitados. Bom, é só eles organizarem. Semana que vem eles vão estar aqui. Eu e meu gabinete e alguns outros deputados estamos organizando a lista de pessoas que eles vão que eles vão marcar a agenda. Nós estamos falando com várias pessoas, vamos entregar o caso de novas censuras e várias outras pessoas que nós estamos organizando para que elas tenham uma audiência. Tá? Estamos tentando também separar um auditório, um plenário no Congresso, apenas para que deputados e senadores censurados possam ser ouvidos pela relatoria. Bom, dito isso, ontem algumas notícias interessantes e curiosas saíram na internet. Moraes restabelece redes sociais de presa do 8 de janeiro. Peraí, Moraes restabelecendo a rede social de uma pessoa que foi presa no 8 de janeiro? Ele tinha feito isso antes? Não, em nenhum momento. Agora, de repente, ele estava devolvendo redes sociais. Moraes libera contas bloqueadas do influenciador Monark em suas redes. Lembrando, Monark também é uma das pessoas mais perseguidas e mais odiadas por Alexandre de Moraes. E fez várias declarações que realmente reverberam com o que o povo concorda, mas não pode dizer com medo de ser preso. Moraes hoje está basicamente exilado nos Estados Unidos por conta da perseguição que ele sofreu aqui. Moraes envia à PGR pedidos de indulto de Daniel Silveira, o indulto que é o indulto do Lula, não do Bolsonaro, no qual o Lula disse que quem estava em regime semiaberto poderia ser libertado, né? E o Daniel Silveira estava dentro desse critério. Normalmente, Moraes recusaria isso de imediato, de ofício. Alexandre de Moraes recua e manda desbloquear redes sociais de Léo Índio, primo do Bolsonaro. Léo Índio, que inclusive tem vídeos e fotos no momento do 8 de janeiro. Tá? Essa foto que você está vendo aqui é do Léo Índio no dia do 8 de janeiro, lá na Esplanada. Aí tem essa matéria que vale a pena mostrar para vocês, que saiu na Folha de São Paulo. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquéritos do STF. Delegação do órgão da OEA, chefiada por advogado colombiano, chega neste domingo ao Brasil. Um delegado da Comissão Americana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil neste domingo para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas e alvos de inquéritos do STF.
Uma das conversas será com o advogado de Felipe Martins, ex-assessor da presidência sobre Jair Bolsonaro. Ele está com as redes sociais bloqueadas e teve um pedido de entrevista à Folha censurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, Felipe Martins não pode dar entrevistas. Qualquer outro preso do Brasil, por pior crime que ele tenha cometido, pode dar entrevistas. Lula, enquanto estava preso, dava entrevistas. Agora, o Felipe Martins não pode dar entrevista? Por quê? Lembrando que agora, nos Estados Unidos, eles estão investigando a fraude do documento que falava que ele havia entrado nos Estados Unidos, sendo que, a verdade, ele não entrou. Martins é um dos indiciados pela Polícia Federal no inquérito da suposta trama golpista patrocinada por aliados de Bolsonaro. Chegou a ficar 6 meses preso no ano passado, com um documento falso, hein? O encontro com a defesa dele, formada pelos advogados Sebastião Coelho e Ricardo Schaeffer Fernandes, deve ocorrer em Brasília. Então, quem está vindo aqui é o Pedro Baca. Eu já conversei com ele, né, 2 vezes nos Estados Unidos, fazendo denúncias do que está acontecendo aqui. E nosso gabinete está em contato direto com o grupo do Pedro Baca, com assessores do Pedro Vaca, mas pronuncia Pedro Baca. E estamos organizando, enviamos para ele a lista dos casos mais sérios de perseguição e censura que aconteceu no Brasil. Enviamos casos como a Revista Oeste, a Cruzoé, do Cláudio Dantas, né, e do Diogo Mainardi. Enviamos os casos também dos hipócritas, de comediantes, de cantores que foram censurados, de pastores, líderes religiosos, deputados, senadores, de pessoas que tiveram suas redes bloqueadas através de decisões ilegais, sem fundamentação, das ordens sigilosas. Enviamos para eles também o caso do use sua criatividade para censurar a Revista Oeste e vários outros. Eles vão sair daqui com a exata, perfeita percepção de que o Brasil não é uma democracia. E isso está colocando muito medo, pode ter certeza. Isso está colocando muito medo no coração desse homem. Alexandre de Moraes recuou porque ele percebeu agora que ele foi longe demais e consequências acontecerão. Haverá consequências para o que ele tem feito. Ele ainda pode censurar mais algumas pessoas, pode mandar prender e fazer buscas e apreensão, mas a verdade é que a credibilidade das suas decisões hoje não existem. Nem mesmo a imprensa militante, que odeia a direita, odeia os conservadores e os bolsonaristas, nem mesmo eles estão dispostos a defender o que o Alexandre de Moraes tem feito. Apenas a militância mais histérica do PT, do PSOL, ainda acha bom. Porque aquela militância que tem o mínimo de bom senso percebeu que o que está sendo criado no Brasil é um regime de perseguição que pode depois virar a mira contra eles. Então ele recuou. Ele recuou e, pelo que tudo indica, percebeu que essa relatoria não veio para passar a mão na cabeça, nem bater a mão no ombrinho desse pessoal, mas para fazer um relatório mostrando com exatidão o que está acontecendo no Brasil. Eles chegaram na segunda-feira, infelizmente no primeiro momento eles vão falar com os censores, isso é ruim, eles vão falar com aqueles que estão causando a censura no governo, né? Mas depois eles vão escutar pessoas comuns e pessoas que foram vítimas da censura. E o relatório que eles vão preparar vai ser um relatório mais próximo da realidade, já que o Donald Trump disse que se eles não fizerem algo, os fundos da OEA serão cortados, e sem fundos esse pessoal perde o emprego. Então, por medo de perder o emprego, eles serão obrigados a falar a verdade. Antes, eles ignoravam completamente o que estava acontecendo no Brasil, mas agora não tem como ignorar mais. Então nós temos aí uma oportunidade única, de dar aquele primeiro passo para reverter o processo de totalitarismo, perseguição e censura no Brasil. Oremos bastante agora essa semana, porque semana que vem pode ser realmente o início, o acender da luz do fim do túnel. Um abraço. Pessoal, isso é um maremoto, um terremoto, uma explosão, uma bomba. Tanto é que a Câmara já está sugerindo, no comando lá do Geyer, uma CPI. Uma CPI é muito melhor do que CPMI, porque junto é muito difícil você juntar os membros. Mas por que essa CPI? Vocês sabem, quando eu falo de qualquer assunto, eu provo, eu participei, eu não jogo conversa fora, mas esse assunto é bombástico. Bem, um ex-funcionário de um departamento do governo dos Estados Unidos, no governo Joe Biden, um desses departamentos, diz ele, trabalhou duramente para influenciar
eleições em diversos países, inclusive a do Brasil, usando todos os instrumentos possíveis, dinheiro, influência, financiando projetos que possam e que podiam cercear a liberdade, e nós vimos isso nesses anos todos, o desespero deles de aprovar a censura nas redes sociais, calar as redes sociais. E o Lula já veio prevenido, na pré-campanha já falava isso. Temos que regular as mídias sociais, nós temos que regular a internet. Foi muito criticado, depois a velha mídia veio junto, e agora a gente vê na fala desse cidadão, ex-funcionário desse departamento, a força do dinheiro do povo americano, a força do suor do trabalho do povo americano sendo usado para destruir sonho em outros países e eleger os chamados socialistas, comunistas de verdade, é o que eles são por todo o mundo, com essa agência e dinheiro do povo americano. Não sou eu que estou dizendo, é esse ex-funcionário. E isso é absolutamente grave e que requer exatamente uma dura investigação. Esse pessoal foi tão longe com esse ativismo, o ativismo judicial, o ativismo do próprio governo, dos parlamentares de esquerda, que a gente imaginava ter alguma coisa por trás disso. Só pode ter. Eles dobram uma aposta todo dia. E aí, de repente, aparece esse vídeo que mostra com muita claridade o que diz esse funcionário do governo americano. Vamos dar uma olhada no que diz esse rapaz. É muito importante ver até o final. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there. Funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Pois bem, é muito importante que essa CPI se estabeleça e que seja uma composição de pessoas que tenham coragem, que vão lidar com algo importante. Se o Brasil hoje está vivendo uma desgraça, onde o povo está cerceado de se alimentar, o preço do café, da farinha, o preço do açúcar, do arroz, do feijão, já está faltando nas prateleiras. E eles vivem de forma nababesca, eles vivem para taxar o povo brasileiro, humilhar o povo brasileiro e viver de forma nababesca como qualquer governo ditatorial. Por isso, nós brasileiros precisamos, nesse momento, reagir e apoiar essa CPI que já foi protocolada pelo GAEA e com razões e com fato determinado absolutamente forte. E sei que convidados ou convocados, esse pessoal do governo Trump e esse ex-funcionário, certamente eles virão com muito boa vontade, porque se ele abriu a boca publicamente, é porque gostaria de falar, e trazê-los aqui ao Brasil, para que o Brasil possa ouvi-los numa CPI e saber toda a verdade. Hoje, não havia necessidade nenhuma. Essa interferência deles no processo eleitoral no Brasil tirou do Brasil a possibilidade de crescimento. O Brasil ia muito bem. A despeito das guerras, a despeito da Covid, o Brasil ia bem, graças a Deus. Tem gente com saudade de Covid, que até já acabou, incineraram medicamento. O que nós temos aí é muita morte por dengue, falta remédio nas farmácias do governo, nas farmácias populares, falta insulina para as pessoas, falta tudo. O Brasil está vivendo o caos, a miséria. Jair Bolsonaro podia estar aí no governo. Então, é grave essa interferência e nós todos temos que trabalhar muito. E quero dizer, a CPI será na Câmara. Espero em Deus que as assinaturas sejam colhidas rapidamente
e que o Hugo Mota, que agora é o presidente, entenda isso também como grave, Hugo Mota. Grave para o Brasil, grave na nação. E que instale essa CPI de maneira a que as coisas fiquem esclarecidas e quem tem que pagar, vai pagar. Eu sei que o momento do resgate da justiça está se aproximando do Brasil. Eu acredito muito nisso, acredito em Deus e sei que nós não pagaremos esse preço por conta de um descalabro comunista que quer comandar o mundo, que quer ter um governo globalista, essa agenda 2030 da ONU, que certamente com o afastamento de Donald Trump, o corte de verba que ele está fazendo, dinheiro utilizado por ONGs de esquerda para poder dissipar o cristianismo de fato, porque esses que são os conservadores, de participação ou de dirigir a vida pública de brasileiros e de pessoas em outros países, onde eles interferiram de maneira irresponsável. Acho esse vídeo de um grande significado. Parabéns, Gaia, pela sua tomada, pela sua iniciativa de pedir essa CPI. Conte comigo, vai ser uma CPI da Câmara, mas todos nós podemos participar e colaborar no sentido de que tudo isso aconteça. Acho que pessoas que estão nos Estados Unidos, exiladas, né, os nossos jornalistas, elas podem ajudar demais pelo relacionamento que tem nos Estados Unidos hoje e com essas pessoas que estão falando, verbalizando esse assunto nos Estados Unidos. Eles poderão ser muito úteis ao Brasil. Esses brasileiros que não podem estar no Brasil, passaporte cancelado, outros estão na Argentina, o povo do dia 8, essa miséria toda que se estabeleceu no Brasil, financiada com dinheiro americano. É uma notícia altamente bombástica, né? Mas também não deixa de ser alvissareira para nós que possamos identificar a verdade a respeito desses fatos. Pai, o que significa para ti o socialismo? Filha, para mim o socialismo significa destruição. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha 9 anos, o socialismo pegou o poder da Venezuela. E eu perdi minha juventude, Natasha. O futuro que meus pais tinham planejado para mim ficou destruído. Por quê? Porque a empresa de meus pais foi destruída por causa do socialismo. Porque para o socialismo, o empresário é o inimigo. O empresário significa capitalismo selvagem, significa imperialismo. E então eles precisam acabar, fechar as empresas privadas para que o povo seja dependente deles. Além disso, a faculdade onde eu estava estudando fechou por causa da crise. Então, eu perdi minha juventude. Hoje, Natasha, eu estou completando 35 anos, estou fazendo aniversário, e eu estou começando no Brasil de zero. Não tenho nada, filha, nada. Tudo que seus avós trabalharam para nos dar a mim e a meus irmãos, eu não tenho. Eu estou começando de zero. Então, por isso, o socialismo para mim significa destruição, Natasha. E eu peço a Deus que muitos brasileiros possam abrir os olhos, porque muitos não entendem a magnitude. Famílias divididas, famílias destruídas, empresas destruídas, futuros destruídos. Para mim, isso significa o socialismo. E para você, o que significa o socialismo? Meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão,
Só Jesus é a solução, com toda a razão de ser. Jesus me fez renascer nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema. Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for. Neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser. Jesus me fez renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!